Seja muito bem-vindo ao curso de teste de contrato em Java utilizando o PACT. Meu nome é Wagner Aquino e estou aqui para tentar ajudá-lo a entender esta ferramenta que é muito importante. Então, para começar, o que seria esse teste de contrato? Na verdade, um termo mais específico seria testes de consumidor baseado em contratos ou Consumer Driven Contract Test, porque a forma de uso dele é que o consumidor ele vai criar, definir a forma de comunicação, a partir daí será gerado um contrato e este contrato será validado com o provedor para ver se ambas as partes estão de acordo com os termos que a gente vai definir. Então, só para mostrar um pouco mais sobre este problema, sobre a justificativa para existir esse tipo de teste, vamos dar uma olhada aqui neste exemplo com o Eclipse, onde eu criei esta classe do consumidor e ele está utilizando esta outra classe, o provedor, para receber um objeto do tipo usuário. Bom, esse é o padrão em qualquer linguagem de programação, ou seja, você vai ter tipos, você vai ter métodos, você vai ter objetos, classes, atributos, tipos desses atributos, enfim. Isto tudo está muito bem estruturado e a comunicação entre esses objetos também já está bem definida. Tanto que, se eu, por exemplo, trocar o tipo, não vai ser uma string, vai ser um inteiro, o próprio compilador já vai reclamar, porque eu não estou obedecendo ao contrato determinado por esta API, ou seja, aqui está dizendo o usuário vai ter 2 atributos, string nome, string e-mail, mas nesse caso foi neste método por conta da chamada desses parâmetros. Então, essa estrutura já está tão bem definida que o próprio compilador, sem eu nem precisar executar código algum, ele já faz essas validações e ele reclama para mim enquanto eu estou criando o meu código, e isso facilita bastante. Por exemplo, ele não me deixaria chamar um método inexistente, ele não me deixaria invocar, pedir um objeto que não existe, o tipo, e se eu precisar remover um determinado atributo da minha classe, eu já começo a quebrar tudo, e esse erro vai se propagando em todos os níveis. Por exemplo, como eu tirei aqui, eu também teria que tirar aqui, e todo mundo já fica sabendo os problemas enquanto você está codificando. Então fica muito mais fácil de saber o impacto das suas alterações durante o desenvolvimento quando a comunicação é entre objetos. Só que nem toda a comunicação no sistema é feita dessa forma. Por exemplo, com o crescimento dos microserviços, eles são códigos isolados que vão se comunicar entre eles através de algum mecanismo que é mais comum que seja uma API REST. Outra linha também que já está bem popular, eu posso separar a camada de aplicação com a camada de dados, eu vou chamar de front-end e back-end, onde o front-end vai solicitar para o back-end dados a partir também de algum protocolo, e um grande conhecido é a API REST. Então, olhando essa imagem, eu tentei descrever como seria um comportamento similar ao que nós vimos no Eclipse, ou seja, em código, só que utilizando a API REST. Então, o consumidor, se ele precisar de algum dado, ele iria fazer uma requisição, provavelmente do tipo POST, que eu teria que mandar o nome e o e-mail. Então, fazer uma requisição do tipo POST para o provedor. O provedor, como eu disse, o código não está todo junto para ter aquele acesso direto nos objetos. Então, eu faria uma comunicação remota, ou seja, eu faria uma requisição para a URL onde este provedor está hospedado. Então, eu faria esta requisição com este tipo, este verbo, e a gente vai ver mais na frente, caso você não conheça esse protocolo. E eu iria passar também, em uma estrutura conhecida como body, eu iria passar os atributos que o provedor provavelmente está
precisando para atender a esta solicitação. Chegando aqui no provedor, ele iria processar esta informação da mesma forma que aqui no Eclipse o provedor está processando, ele pega os dados que eu passei, faz uma lógica que aqui é bem simples e ao final ele me retorna o resultado desse processamento, que é onde o consumidor vai utilizar aqui no final. Então, voltando para cá, este ponto indica a resposta do provedor. Então, a API ela vai retornar um status code, nesse caso aqui eu coloquei 201, simulando que ele está criando este recurso. Não precisa se ligar muito a esses detalhes. E ele também vai retornar o resultado desse processamento. Ou seja, eu pedi um usuário, então ele está me retornando um objeto que está no padrão de JSON, onde ele tem uma chave usuário e dentro dele tem um corpo com um objeto bem similar ao que ele me mandou, porque aqui é um exemplo bem simples. Não quer dizer que sempre vai ser tão bonito esta requisição e esta resposta. Mas a ideia que eu queria passar é que aqui é tudo bem mais aberto. Eu estou fazendo uma requisição remota, eu estou enviando os atributos em um body no formato de JSON, ou seja, não existe um compilador para dizer, olha, o nome não deveria ser assim, deveria ser um string, ou o atributo deveria ser outra forma, ou está faltando um atributo, enfim. Não tem toda essa rigidez e tampouco na resposta. O provedor poderia muito bem enviar uma coisa totalmente diferente disso e o meu consumidor não está preparado para atender essa resposta. Por exemplo, ele não estaria querendo que o usuário viesse isso aqui tudo já solto, assim como está na requisição que ele fez. Isso tudo é questão de expectativas. E como que a gente conseguiria resolver estas expectativas? Como que a gente consegue se antever a esse tipo de problema? E é exatamente nesse ponto que o PACT vai brilhar. Então, olhando essa imagem na documentação do PACT, deixa eu aumentar um pouquinho mais, pronto, assim ficou bom. Ela tenta explicar o fluxo do PACT. Então, esta primeira imagem, ela está representando bastante aquela figura que eu trouxe, onde o consumidor ele vai fazer uma requisição ao provedor, e aqui está, no caso eu dei o exemplo com post, aqui ele está fazendo uma do tipo GET, e aqui está o recurso que ele está pedindo dentro da API. Ou seja, ele suprimiu aí, mas seria o endereço da API e depois /user /123. E quando processou, ou seja, fez aquele mesmo trabalho que nós vimos, até mesmo com exemplo utilizando objetos, e ao final ele retornou. O que ele retornou? Um status code, que aqui no caso foi o 200, eu só pedi um recurso, então só OK. E ele também me retornou o que eu pedi, sendo que, como nós estamos vendo, é meio que texto livre. Porém, o consumidor deve estar preparado para receber exatamente essa estrutura para ele conseguir extrair os dados. E isso tudo é muito aberto, eu não tenho como garantir previamente que isso vai funcionar. Então, uma forma de fazer isso seria, claro, eu fazer estas solicitações através seja de testes de API, seja testes funcionais, até mesmo testes manuais. Isso já resolveria para mim, porque se ele solicitou e o provedor não reconheceu a minha solicitação, provavelmente esta solicitação está errada. Outro problema que eu poderia ter seria o provedor, ok, reconheceu a minha chamada, porém retornou um objeto diferente do que eu estava esperando. Então, mais uma vez, questão de alinhamento, ou o provedor está me retornando algo errado, ou o consumidor precisa se adaptar para esta forma de retorno do provedor. Então, seguindo um pouco aqui no texto, ele me diz que eu poderia utilizar testes de integração, que aí vai o que eu falei, ou testes funcionais, ou testes de API, ou até mesmo teste manual, tanto faz. E isso me daria confiança para entregar-se esta aplicação, porque eu vi que a comunicação está funcionando. Só que isso também me traz problemas.
O primeiro deles é que eu vou ter dependências, ou seja, para eu conseguir testar esta comunicação, o meu consumidor tem que estar preparado, o meu provedor tem que estar criado também. Outro problema, se o meu consumidor está pedindo o usuário 123, o provedor já deve ter este usuário 123 para que ele pudesse retornar. Então eu também tenho que cuidar fora do estado das aplicações, ou seja, elas precisam estar no ar, elas precisam estar desenvolvidas, eu também tenho que cuidar do estado do banco para que eu consiga fazer esse teste. Outro problema que eu posso ter, o feedback ele é mais demorado. Por quê? Porque fora o tempo de subir essas duas estruturas, fora o tempo de preparar o banco do provedor para me dar essa resposta, essa comunicação via API, ela traz uma certa demora. E se eu estiver falando algo do tipo testes funcionais, que vai abrir o browser, vai navegar na aplicação, até chegar em um ponto em que esta ação é desencadeada, isso tudo vai trazer uma demora muito mais nos meus testes. Se você lembrar a questão da pirâmide de teste, você vai ver que os unitários são mais rápidos, depois vem os de integração e, por último, os mais demorados seriam os funcionais. Outro ponto é que ele também quebra com muita facilidade. Eu vou ter mais instabilidade nesse ponto, porque toda essa estrutura precisa estar no ar, toda essa estrutura precisa estar no ar, ambas ao mesmo momento, o banco tem que estar povoado, tem a questão de rede, de protocolo, de sincronismo, enfim, tem muitas variáveis a serem consideradas quando eu estou trabalhando nesse nível de teste. E por fim, eu vou precisar de muita manutenção para deixar isso tudo pronto. O que não quer dizer que esse tipo de teste ele não seja necessário. Claro que em algum momento eu vou precisar realmente fazer este teste integrando diretamente o consumidor com o provedor. Porém, eu posso deixar isso para uma fase mais ao final, ou seja, depois que eu tiver testado tudo de forma bem minuciosa, quando eu chegar em um nível de teste em que eu chegue nessa integração, eu não preciso me preocupar com todos os cenários, porque a grande maioria deles já foi coberto em fase de níveis mais baixos, por exemplo, unitário, por exemplo, o próprio contrato. E quando chegar nesses níveis mais altos que precisam dessa estrutura maior, eu posso focar apenas no que for realmente crítico e aí sim eu faço testes nesse nível, ok? Bom, explicado o problema inicial, vamos ver agora como que o Pact vai tentar resolver este problema. Neste próximo slide, ele mostra o consumidor se comunicando com um servidor mocado e, por outro lado, o provedor também se comunicando com um consumidor simulado. Ou seja, isso aqui já me dá uma dependência maior, porque, considerando que seriam times separados, este desenvolvimento ele pode ocorrer perfeitamente sem que eu precise a todo momento estar pegando o código do provedor, que nem sempre vai estar estável e às vezes não vai estar nem iniciado. Eles podem trabalhar em momentos diferentes. Então, aqui no provedor, se você tiver feito, por exemplo, o meu curso de desenvolvimento de API REST em Node, você vai ver que a gente consegue criar um provedor completo, criando testes que vão consumir essa API. Então, a gente vai conseguir fazer toda esta iteração através de algum framework de teste, em que a gente vai fazer solicitações ao provedor, ele vai responder e a gente pode validar. Por outro lado, aqui no consumidor, é um pouquinho mais complicado a gente ter essa estrutura de um provedor mocado, mas, claro, é possível. Então, eu subiria esse provedor mocado e quando o consumidor tentasse fazer um acesso, ele não iria bater no provedor, ele iria bater em uma estrutura que fora criada apenas para suprir essa necessidade do provedor e eu conseguir focar neste front-end, nesta interface, sem me preocupar com o restante que está por baixo.
Então, um provedor mocado, quando eu fizer uma requisição do tipo user barra 123, eu já coloquei previamente que a resposta seria a resposta que eu estou esperando. Então, isso me permite que eu possa trabalhar ambas as equipes de formas independentes, em estágios independentes, enfim. A gente consegue trabalhar dessa forma. Então, com isso, nós conseguimos rodar de forma independente. Eu consigo um feedback mais rápido, porque essas estruturas são muito mais simples do que a real. Elas são mais estáveis, porque tudo que ela vai fazer é responder. Ela só tem este propósito, e aqui ele vai perguntar e simplesmente validar a resposta. E eles também são mais fáceis de manter. Só que com o problema, eu ainda não tenho uma confiança para liberar uma aplicação que foi testada apenas nesse nível. Por quê? Porque elas foram testadas independente. Então, aqui no servidor mocado, eu defini a minha expectativa de retorno, ou seja, o que o consumidor está querendo que seja a resposta, eu defini aqui no provedor mocado, e ele vai me responder sempre. Vai ficar sempre bonito desse jeito, nessa perfeição toda. E, novamente, de forma independente, de forma rápida e estável. Do lado do provedor, a mesma coisa. Eu vou simular este consumidor para acessar o provedor exatamente da forma esperada. O provedor vai dar uma resposta que, novamente, está nas minhas expectativas. Então, isso aqui também vai funcionar muito bem. Porém, existe um ponto aqui que é o maior causador de problemas. Cada um vai ter a sua própria expectativa, que cada um colocou na sua estrutura falsa, por assim dizer. No caso aqui, o mock do provedor e o consumidor simulado. Eles poderiam até ter conversado inicialmente e criado estas duas estruturas alinhadas. Só que ao longo do desenvolvimento, provavelmente eu vou precisar evoluir essas estruturas para atender seja alguma alteração ou evoluções na aplicação, e corre um risco gigante de que estes dois fiquem diferentes ao longo do tempo. Então, a gente vai estar trabalhando com expectativas distintas, e eu só vou perceber isso bem mais na frente quando eu for juntar estas duas estruturas. Por isso que trabalhar dessa forma vai me trazer vários benefícios, mas ainda não está no ideal. Então, seguindo mais um pouco, a gente vai começar a ver o conceito de contrato. Por quê? Neste caso agora, como eu disse, é Consumer Driven Contract Tests, ou seja, os testes de contrato eles são gerados a partir do consumidor. Então, quando o consumidor fizer agora uma chamada para este provedor mocado, ele vai retornar, porque a gente já definiu como seria o comportamento deste provedor mocado. Só que, além disso, os detalhes desta comunicação, ou seja, como que eu vou fazer uma requisição e como que é a minha resposta esperada, isto vai ficar em uma fonte chamada contrato. Isto vai ficar documentado no contrato. E aqui, no contexto do PACT, é conhecido como um pacto. Então, seguindo, depois que eu já tenho um pacto criado, a gente vai para o lado do provedor. Então, o que vai acontecer? Este meu consumidor simulado, ele vai se basear no nosso contrato para criar os testes do provedor. Ou seja, uma vez que a minha requisição diz que deve ser get user 123, é exatamente isso que ele vai me perguntar. O provedor vai me dar a resposta dele. Ele não conhece o contrato diretamente, porém este consumidor ele vai pegar esta resposta e vai conferir no contrato se está compatível com as expectativas do consumidor. E dessa forma, eu vou conseguir fazer um fluxo completo, sendo que as estruturas estão separadas, então eu tenho todas aquelas vantagens que nós tínhamos quando eu falei sobre essas estruturas separadas,
E também eu vou ter mais confiança porque, apesar de estarem separadas, elas têm uma fonte de verdade única que é este contrato. E mais na frente no curso a gente vai ver formas de centralizar esse contrato, que vai ser o Pact Broker, ou seja, vai ficar tudo publicado em um servidor, eu posso acessar, eu posso ver como estão os contratos, eu posso ver a questão de quando sai uma versão nova do consumidor e se o provedor já validou aquele contrato, e este fluxo vai funcionar muito bem graças aos contratos. Ok? Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.